Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. Termina no Paraná o julgamento de um homem por feminicídio. Bárbara Rames. Pedro Henrique de Souza de Oliveira foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por matar e ocultar o corpo da ex-namorada em Pinhais. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes desse julgamento. A Polícia Federal faz uma operação contra advogados suspeitos de atuar como mensageiros de presos no Acre. Eudérico Silva. Eric, os advogados são suspeitos de usar as prerrogativas da profissão para atuar como mensageiros de uma facção criminosa. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com os detalhes da operação. A polícia de Santa Catarina investiga o incêndio que matou 3 presos na penitenciária de Florianópolis. Jean Halp. Eric, o Conselho Nacional de Justiça pediu esclarecimento de autoridades de Santa Catarina sobre o incêndio que terminou com a morte de 3 detentos e deixou outros 43 com suspeita de intoxicação por causa da fumaça. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes desse caso aqui no Brasil TV. Um levantamento revela a perda da superfície de água na Chapada dos Veadeiros. Márcio Freire. Em 38 anos, a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, perdeu quase 90% da superfície de água. Todos os detalhes eu te conto daqui a pouco no Brasil TV. Começa uma operação em todo o país para fiscalizar e orientar os motoristas durante o carnaval. Giovana Dourado. Eric, a fiscalização vai ser reforçada nas rodovias federais de todo o país, com 13 mil agentes trabalhando nas ruas, inclusive o pessoal que faz o serviço administrativo em dias normais. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com todos os detalhes da Operação Rodovida. Você vai ver a movimentação nas estradas e terminais na saída para o carnaval em várias regiões. Quase 22 mil passageiros devem passar aqui pelo terminal rodoviário pelos próximos dias. Daqui a pouquinho eu conto aqui no Brasil TV. 500 mil veículos devem passar pela Freeway, a BR-290, nesse feriado de carnaval, nos 2 sentidos. Logo mais eu trago os detalhes aqui no Brasil TV. O carnaval já toma conta do país. Eric, foi dada a largada para a abertura do carnaval aqui do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes entregou a chave da cidade para o Rei Momo, o que significa que a festa já começou. Os detalhes já aqui no Brasil TV. Eric, serão mais de 70 atrações entre artistas, blocos e escolas de samba a se apresentar nos 5 dias de festa. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV e conto mais sobre essa história. Oi, Eric, hoje tem um baile dos artistas e foi anunciada a volta do Caminhão das Raparigas, que deve percorrer as principais ruas do centro da capital. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV compartilhando toda a programação de carnaval no Piauí. São Paulo se prepara para a primeira noite de desfiles das escolas do Grupo Especial. Alfredo Pérez. Oi, Eric. 7 escolas de samba abrem a primeira noite de desfiles do Carnaval paulistano aqui no Sambódromo do AMB. Daqui a pouco, no Brasil TV, eu mostro os detalhes. Hoje é sexta-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, e o Brasil TV já está no ar. Muita gente vai pegar a estrada nesse carnaval e a Polícia Rodoviária Federal começou hoje uma operação em todo o país para fiscalizar e orientar os motoristas. A Giovana Dourado tem os detalhes direto de Goiânia. Oi, Eric. A Operação Rodovida começou à meia-noite de hoje e segue até a próxima quarta-feira. Em todo o país, 13 mil policiais rodoviários federais reforçam a fiscalização nas BRs. Inclusive, aqueles que fazem o trabalho administrativo foram convocados para atuar também nas rodovias federais. Aqui em Goiás, são 9 rodovias federais que receberam esse reforço, principalmente aquelas que dão acesso a pontos turísticos, como a cidade de Caldas Novas, cidade das Águas Quentes e a região da Chapada dos Veadeiros. A grande preocupação dos policiais é com o aumento do fluxo de veículos depois de anos de adiamentos e de restrições por causa da pandemia de Covid. A volta do carnaval de rua e das grandes festas traz aí um movimento maior e, com isso, um risco aumentado também de acidentes. No carnaval do ano passado, sem esse movimento todo, foram 1.160 acidentes registrados nas BRs de todo o país e 107 pessoas morreram. Segundo a PRF, as principais causas desses acidentes são o álcool e o excesso de velocidade.
E 60% das ocorrências têm relação direta com o comportamento dos motoristas. Por isso, com a presença dos policiais nas rodovias, é esperada aí um feriado mais seguro, com menos acidentes do que foi o ano passado. Reforçando sempre que é bom olhar as condições do veículo, evitar os horários de maior movimento, ir com calma, com segurança, para chegar todo mundo bem aos seus destinos. Volto com você, Eric. Cerca de 500 mil de carros devem viajar pela Freeway de Porto Alegre e a Fernanda Carvalho mostra também a movimentação na rodoviária da capital gaúcha. Oi, Eric. 35 mil pessoas devem deixar Porto Alegre de ônibus nesse feriado de carnaval. Para isso, a rodoviária disponibilizou 220 horários extras, além dos 240 que já estão disponíveis todos os dias. O destino mais procurado é o litoral, mas a administração diz que muitos passageiros também estão procurando passagens para o interior. Mas muita gente também deve deixar a capital gaúcha de carro, passando pela BR-290, conhecida como Freeway, que leva para as praias do litoral norte gaúcho e também praias de Santa Catarina. 75 mil veículos devem passar pela Freeway hoje, 76 mil veículos amanhã e 28 mil veículos no domingo. O maior movimento de retorno deve ser na terça-feira de carnaval, quando 68 mil veículos devem retornar para Porto Alegre e região metropolitana. Voltamos contigo no estúdio, Eric. Mais de 20 mil pessoas devem passar pelo terminal rodoviário de Belém e quem conta é a Priscila Souza. Oi, Eric. Nós estamos aqui no terminal rodoviário de Belém. Por aqui a expectativa é que quase 22 mil passageiros passem pelo local de hoje até a próxima quarta-feira. Esse número representa um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. E a gente consegue perceber que, de fato, esse movimento, de saída agora no período de carnaval, ele retorna aí depois de 2 anos, levando em consideração também que aqui no Pará existem muitas cidades onde essas celebrações carnavalescas são bem tradicionais. Tem muita gente que deixa a capital rumo ao interior do estado. Nós também estivemos no terminal hidroviário e por lá a expectativa é que cerca de 11 mil passageiros passem pelo local pelos próximos dias. De lá são feitos os embarques para os municípios que ficam localizados na ilha do Marajó. Volto contigo, Eric. Ainda nessa edição a gente mostra os preparativos para o carnaval oficial em várias regiões do país. Uma operação hoje em Manaus mirou 4 policiais militares acusados de uma chacina em dezembro do ano passado. As informações com a Naine Castelo Branco. Oi, Eric. Mais 4 policiais militares das rondas ostensivas Cândido Mariano foram presos por envolvimento em uma chacina registrada em dezembro do ano passado, em que 4 pessoas foram encontradas mortas, sendo 2 homens e 2 mulheres em um ramal. Os policiais militares foram presos em cumprimento de mandado de prisão preventiva durante a Operação Cerco Fechado, deflagrada na manhã desta sexta-feira pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, com apoio da Polícia Civil, que desde o ano passado já investiga o caso. A natureza dessas prisões é preventiva, portanto, é uma prisão que não tem prazo certo fechado, apesar de também não ser ainda uma condenação, portanto, e o Ministério Público ressalta isso neste momento. As pessoas que foram presas e alvo dessas representações e desses mandados, elas ainda não são julgadas, não são condenadas, mas elas são investigadas. Além das prisões, também foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. O Ministério Público não passou detalhes sobre os materiais apreendidos, mas informou que eles vão passar por perícia. Na ocasião, as vítimas foram abordadas por policiais da Rocan no bairro Cidade Nova. Essa abordagem foi gravada e depois as vítimas foram encontradas mortas em um carro no ramal Água Branca, na rodovia AM010. As vítimas foram assassinadas a tiros e também foram encontradas com sinais de agressão. Agora o caso tem 16 policiais da Rocan sendo investigados por envolvimento nessa chacina. No ano passado, outros 12 policiais também já haviam sido presos pela Polícia Civil, que segue investigando o caso. Eu volto com você. A Polícia Federal fez uma operação contra advogados suspeitos de atuar como mensageiros de bandidos de uma facção criminosa presos no interior do Acre. O Eudérico Silva tem mais informações. Oi, Eric.
A polícia disse que os envolvidos atuam em um esquema de troca de informações entre membros do grupo criminoso que estão dentro dos presídios e os que estão fora. As investigações apontam que os advogados usavam das prerrogativas da profissão para manter uma linha de comunicação entre os membros da facção. Agiam como mensageiros. O esquema foi descoberto durante a análise do celular de um chefe da facção. Ao menos 2 advogados receberam dinheiro de grupos criminosos para levar informações de líderes do grupo criminoso para faccionados que cumpriam pena no sistema penitenciário. Os envolvidos podem responder pelo crime de integrar organização criminosa. Volto com você, Eric. O Conselho Nacional de Justiça pediu esclarecimentos sobre o incêndio no complexo penitenciário de Florianópolis. 3 prisioneiros morreram e o Jean Halpe acompanha as investigações. Oi, Eric. Representantes da Defensoria Pública estiveram na penitenciária na quarta-feira, no dia do incêndio, e fizeram um relatório. A Defensoria lembra que no dia 27 de julho do ano passado também foi registrado um incêndio no mesmo setor. Num dos trechos do relatório, a Defensoria menciona um problema que já havia sido alertado antes, relacionado à estrutura dessa ala. Na época, vistorias pontuaram condições de insalubridade em grande parte por causa da reduzida dimensão das janelas das celas e do emprego de portas de chapa de metal, fatores que muito prejudicam a ventilação e a iluminação dos cubículos. No ano passado, o incêndio não provocou mortes. O fogo, nesta semana, segundo a Secretaria de Administração Prisional, começou em um colchão na cela 22, da ala de adaptação. 3 detentos morreram e outros 43 precisaram ser levados para hospitais com suspeitas de intoxicação por causa da fumaça. De acordo com o relatório, a situação só não foi pior porque os agentes e os demais profissionais envolvidos no atendimento agiram rapidamente. A Defensoria diz ainda que equipes de socorro encontraram muitas dificuldades para acessar as celas por causa do calor provocado pelo fogo. As portas de chapas de metal e também os cadeados das celas dilataram e emperraram. Foi necessário cortar pelo menos 12 cadeados para acessar as celas e fazer o socorro. Todos os detentos que precisaram ser levados para o hospital já receberam alta e foram levados de volta para a penitenciária. Eric. A Justiça do Paraná condenou um homem a mais de 20 anos de prisão por feminicídio. Quem acompanhou o julgamento foi a Bárbara Rames. Oi, Eric. Olá a todos que nos acompanham aqui no Brasil TV. O julgamento foi ontem em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, onde aconteceu o crime. Pedro Henrique de Souza de Oliveira foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão por matar e ocultar o corpo da ex-namorada Letícia Raimundo. Esse crime aconteceu em outubro de 2021. Ela foi encontrada morta por vizinhos embaixo da escadaria do prédio do condomínio onde morava ali no município. Pedro confessou o crime e disse que matou a ex por ciúmes, depois de vê-la postando fotos nas redes sociais acompanhada. Ele está preso desde então e, por nota, a defesa de Pedro disse que a confissão não atenuou a pena, isto é, não diminuiu o tempo de prisão na sentença e que vai recorrer da decisão. Segundo um laudo da Polícia Científica, a Letícia morreu por estrangulamento, asfixia mecânica. Ela foi encontrada com sinais de violência e, segundo a família, desapareceu em 1º de outubro daquele ano, depois de sair com os amigos. Ela ainda pegou uma corrida com carro de aplicativo, mas não foi mais vista depois, sendo encontrada morta no dia 3 de outubro. Eu volto com você. Os moradores de Mato Grosso do Sul estão sofrendo com a chuva. Só ontem choveu o equivalente à média do mês inteiro em Ponta Porã. O Martim Andrada tem os detalhes. Oi, Eric, tudo bem? Olha, choveu 273 milímetros aqui na cidade em 24 horas. Isso é mais do que o esperado para todo mês, que é de mais ou menos 160 milímetros. Tanta água causou estragos por aqui, provocou alagamentos, contribuiu aí para acidentes, derrubou muros, deixou famílias ilhadas. Uma rua da cidade ficou completamente destruída. Os bombeiros tiveram de usar cordas para resgatar moradores de uma casa inundada. E olha, um carro sem ninguém dentro foi arrastado pela força da correnteza e quase caiu num córrego. Pelo menos 3 casas ficaram completamente arrasadas, destruídas. A prefeitura montou uma força-tarefa com as principais secretarias, obras, assistência social, defesa civil, para ajudar os desabrigados aí. Até agora, 15 famílias aqui da cidade estão desalojadas. Lembrando que ainda há previsão de chuva na cidade, pelo menos até amanhã de sábado. Eric, volto com você.
A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, perdeu quase 90% da superfície de água. Esse número foi divulgado num levantamento do MAP Biomas, que monitora a situação da água no Brasil. O Márcio Freire explica. Olá, o estudo diz que as ações do homem e as mudanças climáticas são responsáveis pela redução de água nos rios, lagos e pequenas represas. Esse levantamento foi divulgado pelo Mapa Biomas Água, que monitora a situação da água no Brasil e o uso do solo. As áreas protegidas do Cerrado tiveram uma redução de 66% em suas regiões hidrográficas nos últimos 10 anos. Entre as regiões mais afetadas está o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que perdeu 87% da superfície de água, ou seja, cerca de 200 hectares. Além do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, que fica próxima à Chapada, também apresentou uma redução de água de 81% ou 1.200 hectares. Para se ter uma ideia, em 31 anos, a superfície de água encolheu 7,5%. Ou seja, o país perdeu 1,5 milhão de hectares, o que equivale aí a 10 cidades de São Paulo. A gente precisa fazer a nossa parte economizando água e também não desmatando, até para garantir que as novas gerações continuem com água. Voltamos aos estúdios do Brasil TV. A seguir, a gente volta a falar do carnaval, que já toma conta do país. Eric, foi dada a largada para a abertura do carnaval aqui do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes entregou a chave da cidade para o Rei Momo, o que significa que a festa já começou. Os detalhes já aqui no Brasil TV. Eric, serão mais de 70 atrações entre artistas, blocos e escolas de samba a se apresentar nos 5 dias de festa. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV e conto mais sobre essa história. Oi, Eric, hoje tem um baile dos artistas e foi anunciada a volta do Caminhão das Raparigas, que deve percorrer as principais ruas do centro da capital. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV compartilhando toda a programação de carnaval no Piauí. São Paulo se prepara para a primeira noite de desfiles das escolas do Grupo Especial. Alfredo Pérez. Oi, Eric. 7 escolas de samba abrem a primeira noite de desfiles do Carnaval paulistano aqui no Sambódromo do AMB. Daqui a pouco, no Brasil TV, eu mostro os detalhes. Brasil TV está de volta no clima do Carnaval. Hoje teve a abertura oficial da festa no Rio de Janeiro e o André Coelho mostra agora pra gente. Olá, Eric. Olá, amigos do Brasil TV. Foi dada a largada para o começo do carnaval aqui do Rio de Janeiro. Hoje o prefeito Eduardo Paes entregou a chave da cidade para o Rei Momo, o que significa que já começou a festa. O prefeito Eduardo Paes conversou com a nossa equipe e disse que o município já está completamente pronto para receber as festas, tanto o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, quanto os blocos de rua. São mais de 400 desfiles em toda a cidade. A previsão da prefeitura é que o carnaval carioca deve movimentar cerca de 4,5 bilhões de reais, segundo uma estimativa feita pela Rio Tour, a empresa pública de turismo da cidade. Isso representa um aumento de mais de 12% em comparação com o Carnaval de 2020, a última festa antes das restrições pela pandemia. O estudo também trouxe os números da arrecadação do imposto sobre serviços no setor de turismo. A prefeitura estima que essa arrecadação chegue a 23 milhões de reais, valor 20% maior do que em 2020. Volto com você, Eric, volto aos estúdios do Brasil TV. Em Salvador, a mistura de ritmos vai ser grande. O Mauro Anchieta conta pra gente como vai ser a festa hoje. Olá, Eric. A folia aqui no circuito Barra Ondina, na orla de Salvador, começou à tarde. E o primeiro trio a sair foi o do Projeto Balancê, que traz cantoras baianas como Márcia Short e Carla Vise, homenageando outra baiana, Gal Costa, uma referência da MPB, que morreu em novembro do ano passado. Esta sexta de carnaval ainda vai ter aqui na Barra atrações como o pagode de Léo Santana, o axé de Daniela Mercury, cantora que está comemorando 40 anos de trio elétrico, e as cantoras Anitta e Pablo Vittar arrastando foliões. No circuito do Campo Grande, no centro, outras 30 atrações estão programadas para essa segunda noite de folia oficial aqui em Salvador. Eric. Para saber do carnaval em Sergipe, vamos com a Ana Fonte.
Oi, Eric. Sergipe é famoso pelo Carnaval da Tranquilidade das Praias, mas por aqui tem folia sim, viu? E as festas começaram lá no início do mês. Mas neste sábado, o destino certo de sergipanos e turistas será a capital sergipana do frevo. Eu estou falando do município de Neópolis, lá na região do Baixo São Francisco. Por lá tem o tradicional bloco Zé Pereira a partir das 11 da manhã. Durante o dia, e banda de frevo e muito mela-mela pelas ruas da cidade. Já na capital, Aracaju, a folia acontece em vários bairros. Tem axé, frevo, sofrência, bom humor e muita vontade de festejar. Afinal, é o retorno dos carnavais depois de 2 anos sem festa. E a rede hoteleira comemora também essa retomada. A expectativa é de uma ocupação de 100%. Eu volto com você, Eric. E a Josiane Souza traz agora para a gente a programação do Carnaval em Teresina. Oi, Eric. Aqui no Piauí, as festas carnavalescas já começaram tanto em Teresina como no interior do estado. Atrações para todos os gostos, desde as marchinhas de carnaval até baile de reggae. Tudo isso o folião encontra aqui na capital. Já na cidade de Campo Maior, que fica a 80 quilômetros ao norte de Teresina, acontece hoje o Corso da Cidade. O evento é totalmente gratuito, com apresentações de Tati Guel e Álvaro Neto. Já nas cidades de Barras, Água Branca, Floriano e Picos, a programação começa amanhã e segue até o próximo dia 21 de fevereiro. No litoral do estado, destino mais procurado, além da praia, o folião também vai contar com muitas festas carnavalescas. O Carnaval em Fortaleza também mexe com a expectativa dos cearenses e dos turistas. Vários shows estão previstos, além dos desfiles de blocos de rua. Quem conta é a Kilvia Muniz. Oi, Eric, tudo bem com você? Aqui na capital cearense são 7 polos de folia para todas as idades. Tem praças que reúnem programações para as crianças, por exemplo. E para os adultos, essa animação já começa às 11 horas da manhã em alguns dos polos. O mais tradicional é o Aterrinho da Praia de Iracema. Sempre a partir das 5 horas da tarde, na Avenida Beira-Mar, portanto, aí, olhando para o mar, as pessoas vão contar com diversas programações no sábado, no domingo, na segunda e na terça-feira. Nomes como Elba Ramalho, também Zé Cabaleiro e Geraldo Azevedo estão confirmados para quem vai para o aterro da Praia de Iracema. Um outro ponto importantíssimo é o desfile de rua aqui de Fortaleza, que se concentra na Avenida Domingos Olímpio. Também durante os 4 dias de carnaval teremos apresentações de maracatu, cordões, afoxés e escolas de samba aqui da nossa capital. Então uma multidão vai assistir, acompanhar de perto esse desfile que é super tradicional. A expectativa é que aproximadamente 80% da rede hoteleira esteja ocupada nesse feriadão. E aí tem muita gente que não fica na capital e segue para as nossas praias. As praias do litoral cearense também são muito badaladas. Por exemplo, Aracati e Beberibe concentram um grande número de foliões em corredores tradicionais que entram aí madrugada adentro. Eric, eu volto com você. Agora a gente vai saber como vai ser o carnaval em Maceió com o Eric Maia. Oi, Eric. Maceió, que já é conhecida pelos dias de prévia, vai ampliar a folia no carnaval. Serão 5 dias de festa com mais de 70 atrações. Neste ano, a capital alagoana conta com programação para todos os gostos. Começa nesse sábado e segue até a quarta-feira de cinzas. A prefeitura montou 5 polos estratégicos espalhados pela cidade. A folia vai contar com orquestras de frevo, escolas de samba e atrações musicais locais e nacionais, como a banda Cheiro de Amor, que se apresenta amanhã à tarde. Depois de 2 anos sem carnaval de rua por conta da pandemia, os blocos voltam a tomar conta da capital. Essa retomada era muito esperada pelos foliões. Além da folia, Maceió já é um destino tradicional nesse período por quem busca tranquilidade e para fugir do tumulto. Muitos visitantes aproveitam para curtir o frevo e o sossego das praias. A regra aqui é que se a temperatura aumentar, é só correr para o mar para se refrescar. E quem gostou disso foi a rede hoteleira. A ocupação aqui na capital já passa dos 95%. Volto com você no estúdio, Xará. As praias do litoral norte paulista devem receber mais de 300 mil turistas. As informações com o João Mota.
Oi, Eric. O litoral norte de São Paulo deve ser o lugar onde muita gente vai passar os próximos dias de carnaval. Em Caraguatatuba, que é de onde eu falo agora, vão ser mais de 50 atrações, cerca de 12 blocos de carnaval saindo de vários pontos da cidade. E além dessa programação, o turista que vier para cá vai encontrar o que ele realmente quer agora, que é praia. Por isso, a previsão de chuva no fim de semana desanima um pouco o turista. Mas mesmo assim, a expectativa da cidade é de receber pelo menos 300 mil turistas nesses próximos dias de festa por aqui. Segundo a associação que representa o setor hoteleiro de todo o litoral norte, a taxa de ocupação dos hotéis e pousadas varia de 75% a 80% no momento. Ou seja, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, que são as outras cidades do litoral norte de São Paulo, também devem ficar muito movimentadas. Essa é uma das principais épocas para a região, porque carnaval significa praia para muita gente. E hoje começam os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, no Sambódromo no Anhembi. Quem mostra pra gente os últimos preparativos é o Alfredo Pérez. Oi, Eric. Praticamente tudo pronto aqui no Sambódromo do Anhembi para a primeira noite de desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval Paulista. São 530 metros de avenida em que as escolas vão brilhar e mostrar o trabalho de todo o ano. Começa desfilando a Escola Independente Tricolor, seguida de Acadêmicos do Tatuapé. Depois vem Barroca da Zona Sul, seguida de Unidos de Vila Maria, Rosas de Ouro, Tom Maior e Gaviões da Fiel. Já não há mais ingressos disponíveis aqui no Sambódromo do Anhembi, mas você pode acompanhar todos os detalhes ao vivo aqui na TV Globo, depois do Big Brother Brasil. Eu volto com você. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite e um carnaval melhor ainda.